Paz do Senhor, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo Marcos, neste momento iniciamos o episódio 19 do Podcast, programa idealizado pela UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, no estado da Bahia. Bom, meu nome é Luíse e como convidada de hoje recebemos a irmã Zila Nésia, que é a vice-presidente da UMP daqui da igreja. Olá, Zila, seja bem-vinda. Obrigada, Luíse. Deus abençoe a todas. Que o Senhor esteja concedendo a graça e a paz dele sobre a vida de todos os irmãos que nos acompanham. E é motivo de grande alegria eu estar aqui com os irmãos para compartilhar mais essa pequena porção da palavra de Deus, para que o Senhor nos edifique cada dia mais através do conhecimento nele. Amém. E para nós também é uma alegria receber você aqui novamente, Zila. Lembrando aos nossos ouvintes que Zila já esteve aqui com a gente no primeiro episódio do programa, trazendo uma introdução ao Evangelho segundo Marcos. Então você, ouvinte, se perdeu aí algum episódio, não acompanhou algum, acessa lá o canal da igreja no YouTube e acompanhe pela playlist, né? Aí uma dica, para você não perder nenhum estudo, tá bom? O nosso texto de hoje é Marcos, capítulo 4, os versículos 21 ao 25. Que diz assim: Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É com você, Zila. Então, meus amados, uma questão importante que a gente precisa salientar a respeito desse texto que nós vamos estudar agora, do verso 21 ao 25, é que apesar do título constar como a parábola da candeia, esse título, na verdade, ele se refere apenas ao verso 21. Os demais versos, do 22 ao 25, se a gente verificar nos evangelhos sinóticos, no caso Mateus e Lucas, nós podemos perceber que esses textos estão em capítulos separados. No caso, eles não vêm numa sequência como em Marcos. Apesar de, sim, eles possuírem uma ligação entre si, mesmo porque nós devemos considerar que todas as parábolas que Cristo contava, elas estavam diretamente relacionadas entre si e construíam um pensamento coeso, um pensamento que tinha início, meio e fim, com o objetivo de revelar a verdade a respeito de quem ele era e a verdade a respeito da graça derramada sobre nós, do reino de Deus, das boas novas. Então, a maneira que Cristo encontrou para fazer isso naquele tempo era através das parábolas, que eram ilustrações com situações que eram pertinentes ao dia a dia daquele povo. Eram situações comuns às pessoas que facilitavam a compreensão durante os sermões que ele fazia constantemente. Outro fato bem importante é que esse tipo de ilustração da parábola sobre a candeia, ela já divide os ouvintes em dois grupos particularmente. Aqueles que ouviram a palavra e, no caso, dariam testemunha dela, ela frutificaria, e aqueles que ouviram, mas não se importariam, porém, serão julgados da mesma forma por Cristo. Mas isso a gente vai acompanhando verso a verso durante o desenvolvimento do estudo. Começando pelo verso 21, que fala a respeito da parábola, ele inicia, também lhes disse, vem porventura a candeia para ser exposta debaixo do alqueire, e no caso o alqueire é uma espécie de cesto, ou debaixo da cama? Não, antes ela vem para ser colocada no velador. O que era um velador? O velador é uma mesinha de madeira, uma espécie de pedestal, onde as pessoas colocavam a lâmpada, no caso a candeia, que a candeia era uma espécie de bule, que se continha azeite dentro, e com um pavio, igual a lâmpada de Aladim, e aquilo que é uma candeia, mas a candeia mais comum naquele tempo era feita de barro,
mas também haviam as candeias produzidas em metal. De qualquer forma, a gente consegue encontrar esse primeiro versículo em Marcos, capítulo 4, verso 21, Lucas, capítulo 11, versículo 33, e Mateus, capítulo 5, versículo 15. Jesus ele faz uma comparação bem clara nesse versículo a respeito daqueles que receberam a luz do Evangelho. Eles não devem de forma alguma ocultá-la, ou seja, não se coloca a luz num local onde ela vai ser escondida, ao contrário, coloca-se no ponto mais alto para que possa iluminar o ambiente e mostrar todas as coisas que estão ali. Assim, essa parábola ela tem até um entendimento bem óbvio, digamos assim, porque ela já diz que qual é o nosso papel como cristãos e quando recebemos a luz de Cristo. É propagar a Cristo, é falar do Evangelho, é levar essa luz ao conhecimento, é levar essa luz para as trevas. Então, nós que fomos transformados pelas boas novas da salvação do Senhor, devemos constantemente apresentar essa verdade àqueles que ainda não a conhecem. Como nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo falando: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês que em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ou seja, é o nosso papel é transmitir. Essa parábola não é falando a respeito de nós que recebemos a iluminação como apenas seres transformados, mas muito mais sobre Deus. Nós somos agentes da luz. Não é sobre o que a Cristo apenas fez na nossa vida, mas é o testemunho que nós temos que dar para mostrar ao mundo quem é Cristo através do que Ele fez em nossas vidas. Amém, Zila. Amém. Bênção. E também, além desse significado, para essa candeia, como nós cristãos que devemos iluminar, que você bem explicou aí, também há um outro significado possível, que é o Evangelho. Que o Evangelho são as boas novas, a luz de Deus para as nossas vidas. São os ensinamentos de Cristo, que devem ser proclamados e não encobertos. Por isso também que se aplica essa questão da candeia. Já que os ensinamentos devem ser proclamados e não encobertos, da mesma forma que uma candeia, que deve iluminar, não faz sentido colocá-la em um local onde ela não possa iluminar, seguir de fato o seu propósito. Perfeito, Luiz. Excelente aplicação. Então, o que nós entendemos da proposta dessa parábola é que esse chamado que Cristo tem para nós, quando nós recebemos o Evangelho, nós não temos o direito de guardar isso, de apenas dizer, ok, eu fui transformado pelo Senhor, o Senhor fez grandes coisas por mim e pronto, estou satisfeito. Ao contrário, nós, quando somos transformados, devemos justamente dar testemunho dessa luz e de quem é Cristo, do poder que Ele tem, de tudo que Ele faz, de sua grandiosidade. É sobre isso que a parábola ela fala. Partindo para o versículo 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Esse verso, ele fala exatamente do que está oculto, na verdade. E aí a gente tem duas perspectivas. A primeira delas é que, falando dessa questão da iluminação que a gente recebe de Cristo, a partir do momento que o Senhor abre os nossos olhos, nós percebemos a condição depravada do ser humano. Inclusive, o nosso catecismo fala a respeito disso constantemente. Tínhamos duas opções, normalmente, nesse caso, o ser humano. Ele aceita a condição depravada dele e se converte ao Senhor, no caso, professa o seu pecado, e o Senhor age de forma miraculosa na vida dele, transformando. Ou então, o homem aceita o seu pecado, fica incomodado, porque toda vez que é lançada a luz do Evangelho de Cristo, ele mostra o que está oculto no coração da gente e ele simplesmente se afasta. Ele escuta a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro e ele deixa de lado. Então, o papel do Evangelho, ele é uma mensagem assim de mão dupla. É a mesma mensagem que traz a salvação e que confronta o pecado do ser humano. Ele revela a essência do ser humano. Como a gente vê em João, capítulo 3, entre os versos 16 e 21, que no caso aqui eu vou citar os dois versos mais marcantes dessa passagem, e a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então é justamente isso, né? Quando a gente se encontra com Cristo, quando Ele lança a luz dele sobre as nossas vidas, o Evangelho nos é pregado, Ele traz à tona tudo aquilo que o pecado faz. E aí, em submissão ao Senhor, nós devemos obedecê-lo e abdicarmos dessa vida de pecado e também continuar a proclamar as benfeitorias dele sobre as nossas vidas, para que outros também sejam atraídos e possam ser transformados por essa divina luz. Sim, e um texto também agora do Antigo Testamento, né, que está associado justamente a este versículo, é Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 14, que diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Exatamente. E é justamente a respeito disso que também o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala: nós somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque todos nós estávamos em pecado, mortos, mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou e nos dá a oportunidade de o servirmos, trazendo outras pessoas, levando essas boas novas que ele mesmo pregou e que ele depositou sobre cada um dos seus essa missão. Agora, tem outro aspecto bem interessante a respeito desse mesmo verso, quando a gente trata dessa questão do que nada que está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Tratando exclusivamente dessa questão do mistério, do que está escondido, a gente tem que lembrar também que durante o período do Antigo Testamento, quando o Cristo veio, era aguardada a vinda do Messias, ou seja, as boas novas, aquele que iria iniciar o reino de Deus. E esse verso trata justamente disso também. Fala a respeito da revelação do mistério através da vinda de Jesus, de como seria essa vinda de Jesus à Terra, de como ele se manifestaria. E com isso, como seria revelado o reino de Deus? Jesus seria exaltado como Filho de Deus, conhecido. Porque no início do ministério de Cristo, era oculto. Tanto que a gente verifica nos evangelhos, principalmente em Mateus e Lucas, a respeito dos questionamentos sobre a divindade de Jesus. Porque como Jesus era filho de Maria, José era conhecido em sua região, as pessoas duvidavam de que ele era realmente o Messias. E esse ocultismo, digamos assim, que esse versículo se refere também a isso. Jesus, ele revelou a grande obra do Senhor. Ele veio para isso. De qualquer forma, em síntese, antes de passar para o verso 23, a gente tem que ter em mente que a chave dessa parábola é sempre que a gente não pode esconder a palavra de Deus, mas que nós devemos pregá-la com clareza, e para isso nós devemos estudar para crescer no Senhor, para conhecer o Senhor e saber dar testemunho dessa verdade. Já o verso 23, então ele é um verso bem curtinho. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, ele, no caso, tem essa chamada de atenção constantemente, justamente porque isso é um verbo imperativo. Ele faz com que, além de captar a atenção do público naquele ouvido, serve como advertência. Ou seja, Jesus está dizendo: o que eu vou falar agora é importante, guardem isso. E os discípulos, eles consideravam de forma muito cuidadosa esse tipo de aviso do Senhor. Eles eram muito diligentes a respeito das implicações que essas palavras trariam, sendo responsáveis com o que Jesus estava dizendo, considerando que era o papel deles, como igreja primitiva, propagar aquilo que Cristo tinha dito, aquilo que eles ouviram do próprio Mestre. Então, é uma chamada muito mais para que a gente não esteja atento apenas com os nossos ouvidos, mas com a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos realmente transformados por essa palavra. Partindo para o verso 24, meus irmãos, tudo está um pouco corrido, nós temos: então lhe disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido,
vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. O que quer dizer esse verso? Ele trata de uma perspectiva bem conhecida desde a antiguidade, que é a lei da semeadura, né? Que é aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Se nós escondermos a luz de Cristo, até aquela luz que nós recebemos no momento que nós recebemos a palavra de Deus, ela será apagada também, porque é a mesma questão que fala lá no início do verso 21, quando fala que a candeia, ela não pode ser posta debaixo do cesto, do alqueire. Porque se a gente coloca a luz debaixo do cesto, a tendência dela é se apagar, é não iluminar. Então, o que nós chegamos à conclusão com esse verso aqui 24, a respeito da medida, é que nós temos de ser muito cuidadosos, tanto com a nossa vida espiritual, porque nós temos o dever de julgar todas as coisas que nós fazemos através da palavra de Deus, e também nós podemos ponderar como nós andamos através desse verso. Por exemplo, quando uma pessoa ela está constantemente ouvindo coisas que não são boas, como por exemplo fofocas, malícias, assistindo coisas que não são boas e se alimentando constantemente dessas coisas, se enchendo disso, a tendência dela é medir tudo à sua volta por essas coisas das quais ela está se enchendo. Esse vai ser o padrão de medida dela. Agora, se ao contrário nós nos enchermos do Espírito, o nosso padrão de medida, que para nós que somos cristãos, é a palavra de Deus. Então tudo vai passar por aqui. A gente vai medir tudo pelo filtro da palavra. O que Jesus está dizendo nesse verso é que aqueles que pregam fielmente o Evangelho serão recompensados por Deus. E seus esforços eles não serão em vão. As recompensas, elas são privilégios que vão durar para sempre. A gente tem isso em 1 Coríntios, capítulo 9, de 24 a 25, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, no livro de Apocalipse, versos 22, 12, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, podem acompanhar depois essas referências, e eles falam justamente da mesma coisa, em que nada que nós fizermos aqui pelo reino será em vão, mas que o Senhor nos julgará mediante os nossos atos, de acordo com aquilo que a gente professou, de acordo com o que nós falamos a respeito da palavra de Deus, de acordo com o que nós vivemos, as nossas atitudes, pensamentos. E a verdade de Deus, ela não é uma coisa apenas, digamos assim, ser ouvida e mentalizada, mas é uma coisa prática. A gente tem que viver isso no nosso dia a dia. A principal forma de proclamação da palavra de Deus é através das atitudes, não só por palavras, mas de como nós nos comportamos. Então, a respeito desse verso, um resumo dele é justamente isso. Nós julgaremos as coisas por esse bom padrão. E isso nos será acrescentado, porque nós seremos cobrados pelo Senhor, já que fomos iluminados pela palavra dele. Assim também com aqueles que não têm um bom padrão, se alimentam de coisas ruins, digamos assim, eles medirão todo o resto por esse padrão ruim. E eles também serão julgados pelo Senhor da mesma forma, porque eles também receberam a iluminação, eles também receberam o testemunho da fé e não creram. Partindo para o final, meus irmãos, o verso 25, ele fala: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Algumas pessoas têm até uma interpretação meio equivocada desse verso, achando assim que como assim você vai tirar do que já não tem nada e do que tem você vai acrescentar, levando isso para uma perspectiva de justiça social, de distribuição de valores tributários, esse tipo de coisa. Mas esse verso não fala sobre isso, certo? Para ser bem específica, o que Cristo está falando aqui é a respeito daquela pessoa que ouviu a palavra de Deus e a obedeceu. Nós, os cristãos, nós que temos a obrigação, como salvos por Cristo, enquanto crentes, nós temos o dever e a obrigação de partilhar a verdade com a qual nós fomos salvos, de abençoar as outras pessoas com essa mesma verdade. Já aquelas pessoas que elas receberam a palavra e não a acolheram, elas não buscaram crescer no conhecimento do Senhor, e Cristo exemplifica isso muito bem na parábola do semeador, falando a respeito o solo rochoso e o solo coberto de espinhos,
onde a semente da palavra caiu ali e não prosperou, que é justamente a respeito daquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, muitas vezes têm uma vida que você olha e é superficialmente muito bonita, muito proveitosa, inclusive no próprio reino, mas que quando essa pessoa passa por determinadas provações e tal, a fé dela é tão rasa que ela não subsiste. Então, é justamente sobre isso que Cristo fala nesse verso, sobre essa separação. Aqueles que são dele, ele vai fortalecer e ele vai continuar trabalhando para que, sustentando-os, para que eles possam produzir cada dia mais para o reino e para a glória de Deus. Então, meus irmãos, de toda forma, já caminhando para o final, o que é que a gente pode ter como entendimento desse verso 25? Não adianta você, digamos assim, se acomodar espiritualmente, achar que você ir à igreja ao domingo, assistir os cultos em casa é o suficiente para você crescer espiritualmente, ou mesmo que apenas você pedir aos outros para orar por você ou coisas do tipo é o suficiente. O Senhor lançou a luz dele sobre nossas vidas e cabe a cada um de nós que somos seus filhos buscarmos o Senhor diariamente para conhecê-lo mais, para poder cada dia mais nos aprofundarmos no Senhor. E através disso, o Senhor vai multiplicar a graça dele sobre a nossa vida e sobre a vida das outras pessoas que ele pretende alcançar, certo? Amém, Zila. Excelente palavra para nos fazer refletir mesmo, né? E realmente esse versículo 25 eu já tinha lido várias vezes, mas eu nunca tive essa compreensão, né? Que você trouxe hoje a explicação. Louvado seja Deus, foi uma bênção mesmo, Zila. Muito obrigada por todo esse estudo, por ter participado aqui com a gente. Eu aqui fui muito abençoada pelo estudo, tenho certeza que todos os ouvintes também serão. Amém. É uma bênção, eu que agradeço a oportunidade. Como consideração disso tudo, acho que a principal aplicação que a gente pode ter é uma pergunta individual que a gente deve se fazer. Será que nós realmente estamos preocupados em crescer no Senhor e compartilhar, seguir o ID que Cristo nos deu, né, de levar a luz dele àqueles que não o conhecem, de resplandecê-lo em nossas vidas, porque nós seremos julgados pelos nossos atos, porque todos nós recebemos a verdade. Só que também cabe a nós buscarmos o crescimento no Senhor. Então, meus irmãos, desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, incentivar que os irmãos compartilhem esse podcast, que os irmãos possam postar nos grupos que fazem parte, compartilhem com seus familiares, que é uma excelente maneira de a gente propagar a luz de Cristo a todas as pessoas que ainda não o conhecem e também, por que não, aqueles que já a conhecem, porque nós estamos aqui para crescer juntos, não é? Verdade, Zila. E então vamos orar, né? Encerrando esse momento tão abençoado. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por este estudo, obrigada pela vida de Zila. Obrigada por este programa, Senhor. Por tudo que o Senhor nos fez, né, refletir durante esse estudo. Que o Senhor cada dia mais toque o nosso coração, Senhor. Nos dê realmente essa sensibilidade e nos faça olhar para nós mesmos, no sentido de ver em nós tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor, para que possamos te glorificar a cada dia. Se nós, de alguma forma, não temos sido luz, não temos transmitido a Tua palavra como deveríamos, te peço perdão, Senhor, mas que o Senhor gere cada dia mais em nós o arrependimento e esse desejo realmente de mudança, de estar atento à Tua palavra, não somente para ouvir, né, durante o momento, mas de fato para estar meditando durante o dia, meditando na Tua palavra dia e noite, como é mencionado no Salmo 1, e estar sempre buscando fortalecimento em Ti. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, ajuda-nos nas nossas fraquezas, mas também nos faça sempre lembrar de que o Senhor nos sustenta a cada dia, de que não nos falta, Senhor, meio de graça para estar mais próximos de Ti. Se eu posso estar abençoando cada ouvinte, fortalecendo a cada um neste momento, tirando, Senhor, todo o desânimo, toda a tristeza e aumentando nós mais de Ti, mais do temor do Senhor, do amor ao Senhor e do comprometimento de fazer a Tua vontade a cada dia. Obrigada, Senhor, porque este é um programa para a Tua glória, né? Sempre para o Teu louvor, mas o Senhor também, na sua infinita misericórdia e bondade, também nos abençoa grandemente
nos faz realmente ter essas reflexões, ao olhar para nós mesmos e ver aquilo que precisa ser mudado para ti. Muito obrigada por tudo, e é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. E ouvintes, já divulgando o tema do nosso próximo episódio, é Marcos capítulo 4, dos versículos 26 ao 29. Então eu agradeço a todos que acompanharam esse episódio. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falarei do teu amor. O amor veio a nós e como de nós se deu pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas, e eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua. Falarei do teu amor. Serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão